Vamos aplaudir bem forte o Rei dos Reis. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória. Sejam todos bem-vindos a este grande culto de celebração. Grande porque o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas, está aqui. Diga amém. Diga glória a Deus. Você que está nos assistindo através da TV Amazônia, Canal 7, Facebook, YouTube, que Deus possa falar com cada um de nós de uma forma especial. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos aqui nessa noite? Qual a finalidade de estarmos aqui? Você já pensou nisso? Nós viemos aqui porque nós amamos a Deus e cremos no poder dEle, cremos que Ele é Deus, amém? Nós viemos aqui nos alimentar com a palavra de... A gente alimenta o nosso corpo com arroz, com feijão, com o frango, amém? Com o charque, com acari assado, com a picanha. Espera aí, vou tirar a picanha, tira a picanha. Tirei a picanha. Mas eu creio, queridos, que todos nós vamos sair daqui hoje obesos. Porque nós vamos comer tanto da palavra, vamos sair obesos espiritualmente falando. Diga amém. Diga eu estou faminto pela palavra de Deus. Diga, é uma honra. Diga, é um privilégio ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela faz mudanças em nossas vidas. A minha palavra pode tocar a tua mente, mas a palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo dos nossos corações e faz mudanças extraordinárias. Amém? Tema da nossa mensagem de hoje: os benefícios da ressurreição de Jesus. Jesus morreu e a Bíblia, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 6. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras têm para nos mostrar, têm para nos ensinar. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra no sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Diga comigo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, preste atenção naquilo que os homens falaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu vou repetir para você, dar um glória a Deus bem forte. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou,
nós recebemos a nossa vitória. Hoje nós vamos ver, à luz das Escrituras, os benefícios dessa grande, dessa poderosa, dessa sobrenatural ressurreição de Jesus. Pai querido, te damos toda a honra e toda a glória, com os nossos corações transbordando de gratidão pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, por todos os benefícios, meu Deus, que através da sua ressurreição é concedida a cada um de nós. Por isso, meu Deus, nós nos alegramos na tua presença, queremos sair daqui desafiados, motivados a fazer melhor pelo teu reino, Senhor. Te agradecemos, Pai, te dando toda a honra, te dando toda a glória, e aproveitamos esse tempo também para repreender, para anular, cancelar toda a intenção do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa nação. Nós declaramos que Jesus é o Senhor, é o dono de nossas vidas, em o nome de Jesus. E você que crê comigo, diga amém. Dê mais um forte aplauso, aleluia. Tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui reunidos porque Jesus ressuscitou. Talvez, na realidade, essa palavra, Jesus ressuscitou, ressoa poderosamente através dos séculos. Essa palavra ressuscitou pode ter sido a mais poderosa que jamais fora pronunciada. Nenhuma palavra na história se compara em grandeza, significado a esta simples afirmação. Cada ponto da Bíblia gira em torno desta ressurreição vitoriosa de Jesus Cristo. Aleluia! Quais os benefícios que a ressurreição de Jesus Cristo nos traz? Primeiro benefício, a ressurreição do Senhor é a garantia da nossa fé cristã. Aleluia! Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil, não tem utilidade a nossa pregação, como também é inútil a fé que nós temos. Se negarmos a ressurreição de Cristo, teremos consequências sérias. Por exemplo, a pregação da palavra de Deus seria vã. Seria vã. Ou seja, ela não teria fundamento, seria algo falso. Eu estaria pregando aqui heresia. Mas por causa da ressurreição de Jesus, eu e você cremos no poder da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, que de Gênesis a Apocalipse, tudo é verdade. A própria Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E é por isso, meus amados, amada igreja do Senhor, nós não podemos achar, pensar que Deus perdeu o controle de alguma coisa. Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de tudo. É por isso que nós precisamos nos manter firmes, fiéis na palavra com Jesus. Precisamos continuar de cabeça erguida, peito para fora, barriga para dentro, andando como um verdadeiro servo, como um verdadeiro filho de Deus. Nós não podemos baixar a cabeça.
Mesmo no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio do dia mau, nós não podemos perder a nossa fé. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele está à direita do Pai e que a qualquer momento Ele vai voltar, nós precisamos manter a nossa postura de príncipe e de princesa de Deus. Aleluia! Não se preocupe, faça, ou seja, precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. A palavra de Deus é a verdade absoluta para nós. E é por isso que nós não podemos brincar e nem negligenciar os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Vivemos tempo nublado, tempo difícil, mas nós não podemos perder a nossa fé. Por quê? Porque Jesus vive, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, nós recebemos a nossa vitória. Olha para frente, não desanima, não pare de orar, não pare de crer no poder da palavra de Deus. Se negarmos a ressurreição de Cristo, teremos consequências sérias. Primeiro, a pregação da palavra de Deus seria vã, nossa fé seria vã, não teria fundamento também a nossa fé. Nosso testemunho seria falso, nossa fé não teria valor, nossos pecados não estariam perdoados também. Mas Ele ressuscitou. Nós não podemos esquecer isso. Existem muitos deuses por aí, com D minúsculo. Deuses que realmente são falsos, deuses que não podem fazer nada além de destruir aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não depositam a sua fé na palavra de Deus. Deuses falsos que nasceram, cresceram, morreram e os seus restos mortais estão sepultados em algum lugar. Mas do nosso Jesus não está mais. Quando as mulheres chegaram, elas viram aquele lugar vazio. Sabe por quê? Porque Ele havia ressuscitado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o Teu Filho amado para nos dar a vitória. Nossos pecados não estariam perdoados. A ressurreição de Jesus confirma elementos essenciais à nossa fé. Primeiro, confirma a divindade de Jesus. Jesus é um ser divino. A partir do momento que Ele morre e ressuscita através de Deus, Ele é um ser divino. Ou seja, Ele, Jesus, é o próprio Deus. Algumas pessoas aí fora, sem sabedoria, sem conhecimento, dizem que Jesus era apenas um profeta. Não, Jesus era o próprio Deus. Ele é e sempre será o próprio Deus. Lembram quando ele foi batizado lá no Jordão? Quando João Batista, o seu primo, o batizou lá no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, pousou sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, esse é Deus, esse sou eu.
Algumas pessoas negam que Jesus é Deus, porque não conhece a Bíblia, porque o próprio Satanás reconheceu isso. Quando Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, a primeira coisa que Satanás diz: tu não és o Filho de Deus? Satanás está dizendo: tu não és Deus? Por que tu não transforma essas pedras em pão e come? Se até o diabo reconheceu que Jesus era Deus, por que que infelizmente algumas pessoas não acreditam? Porque são enganadas pelo inimigo. Toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. A partir do momento que Ele morre, que Ele ressuscita, Ele se torna um ser divino. Ele é o próprio Deus. A ressurreição de Jesus confirma elementos essenciais à nossa fé, confirma a nossa justificação. Mas antes, eu quero ler Romanos capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está afirmando. A ressurreição de Jesus confirma também a nossa justificação, aleluia. O que é uma justificação? É um conjunto de argumentos apresentado por alguém em nossa defesa. Romanos capítulo 4, versículo 25, a Bíblia diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, aleluia. A ressurreição de Jesus confirma elementos essenciais à nossa fé, como, por exemplo, confirma a nossa salvação. Nós só somos salvos porque Ele ressuscitou. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10? Ela diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, preste atenção no que eu vou falar agora, seguindo a palavra, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? É só aceitar Jesus como Senhor? Não! Precisamos crer em nossos corações que foi Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E eu quero contar para vocês agora, que estão aqui nesse culto presencial, e para vocês também, que nos dão a honra de estarem nos assistindo através da TV Amazônia, Canal 7, Facebook e YouTube. Quero contar essa experiência que o Senhor me permitiu vivenciar, viver. O irmão Sabá e a sua esposa, a irmã Rosa, que são comerciantes, alguns anos atrás, eles trouxeram um casal aqui para assistir o culto. E esse casal veio, ouviu a palavra e vieram aqui na frente e receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus.
Que maravilha! Retornaram para suas casas, foram inseridos na célula lá do Sabá e da Rosa, começaram a congregar, porém, a esposa que havia convertido juntamente com o marido, começou a ficar possessa. Até aí, pastor Sena, não estou vendo nenhuma novidade. É verdade. Porque o que atrai demônio é pecado. Está no pecado, o demônio pode entrar a qualquer hora. Eu já vi pessoas falando, não, pastor, depois que nasce de novo, o demônio não entra. Então Lucas está mentindo. Porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para as regiões áridas, ele vai para o deserto, mas com o tempo, é a Bíblia que diz, ele volta. Ele vai ver, ele vai verificar se aquela casa de onde ele saiu está preparada para ele, ornamentada. Se estiver no pecado, ele entra. Porém, a Bíblia diz que ele não entra mais só, ele entra ele e mais 7 demônios da pior espécie. É a Bíblia que diz. Vamos aplaudir o Senhor? Aquela jovem senhora começou a ficar possuída por demônios. E aí eu fui chamado lá. E nós sabemos que todos nós, independente da sua posição, se você já nasceu de novo, você tem autoridade em o nome de Jesus para expulsar demônios. Diga amém. Diga glória a Deus. Está lá em Marcos 16, aquele que crê em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a Bíblia, é a palavra de Deus que diz. E foi nessa fé, e foi de acordo com a palavra de Deus que eu fui lá para o local. Foi nessa autoridade que eu fui. Quando cheguei lá, de fato e de verdade, a moça estava possessa. E eu coloquei a minha mão e na autoridade do nome de Jesus, eu falei, sai dela, espírito imundo, agora, em o nome de Jesus. Ele saiu momentaneamente, mas em seguida ele voltou novamente. Aí eu expulsava, ele voltava, eu expulsava, ele voltava, eu já estava ficando meio preocupado. Dorica, eu já estava preocupado, Dorica. Que negócio é esse? Que eu expulso, ele volta. Que eu expulso, ele volta. Essa jovem senhora, ela sentia uma dor no coração muito profunda. O demônio, ele estava no coração dela. Ele mesmo falou, eu estou no coração, eu vou matar ela. Aí, o Espírito Santo me deu uma ideia. Deus falou comigo e eu, prontamente, eu tenho que ser obediente. Aí eu falei para o demônio, demônio, tu pode sair dela e entrar no marido dela agora. O marido esbugalhou o olho e disse, pastor, eu digo, calma, tu vai ser cobaia agora. Edilene, eu digo, tu vai ser cobaia agora, meu irmão. Já imaginou? Eu digo, calma. Sabe o que o demônio falou? Graças a Deus, eu não posso entrar nele. Aquela voz cavernosa. Aí eu disse, por que tu não pode entrar nele e tu entrou nela? Se os dois converteram no mesmo dia, na mesma hora, por que tu pode estar nela e não nele? Aí ele me falou a seguinte frase, preste atenção, igreja. Ele disse, porque ela não creu no coração. Aí eu fui para a palavra, porque tudo a gente tem que ir para a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí começou a luta. Minha irmã querida, você vai ter que repetir a confissão de fé. Toda vez que chegava nessa parte, de crer no coração que foi Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o demônio manifestava, e não deixava ela repetir, não deixava, e eu comecei a insistir, até que ela balbuciando, ela conseguiu repetir, aí o demônio
foi embora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então a ressurreição de Jesus confirma a nossa salvação. Salvação só através de Jesus, através da ressurreição dele. Aleluia. Glória a Deus. Qual outro benefício da ressurreição de Jesus? É a impulsão para a nossa santidade. Ele nos impulsiona para vivermos uma vida de santidade, dizendo não ao pecado. E se pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Outro benefício da ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Diga amém, diga glória a Deus. Eu sei, você sabe, a qualquer hora, a qualquer momento, eu não sei o dia, a hora, eu não tenho data, mas a qualquer hora a gente vai morrer, fisicamente falando. Deus não prometeu vida eterna para ninguém aqui na terra. Ele prometeu vida eterna lá, na glória com Ele. Mas a partir do momento que eu estiver em Cristo, nascido de novo, na qualidade de filho, a hora que fisicamente eu morrer, eu vou abrir os meus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus, ressuscitou. Aleluia. É por isso que nós não podemos temer a morte. Na realidade, quando fisicamente nós morremos, é consolidada ali, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a sua vitória. Vida eterna com o Senhor. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Preste atenção, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Fique em pé em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Saia daqui desafiado a viver uma vida diferente. E eu quero te desafiar também. Nós vamos adorar o nosso Deus agora. Mas adore de uma forma diferente. Preste atenção em cada letra, em cada palavra, melhor dizendo, dessa adoração. Na realidade, eu poderia só chegar aqui e falar dos benefícios da ressurreição de Jesus, colocar essa adoração e ir embora, que já estava feito o negócio. Mas adore de todo o seu coração. Nós vamos sair daqui diferente, porque Ele está aqui, porque Ele vive. Levante as suas mãos, se renda a Ele, se entregue a Ele, esqueça lá de fora por enquanto. É só você e Deus, é só nós e Deus, aleluia. Ele vive, Ele ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, Declare. temor não há.
com fé, cante com alegria. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou Foi Deus quem enviou Jesus. seu filho amado Ele enviou Jesus com uma finalidade. pra me salvar. Ele enviou Jesus para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Aleluia. Obrigado, Jesus. Na cruz morreu Tudo aquilo que Ele sofreu no Calvário foi por mim e foi por você. os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante bem forte, vamos estremecer esse lugar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante, Porque Ele vive, porque Ele vive, não há temor em nós. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Preste atenção. E quando enfim Não tenha medo da morte, não. chegar a hora Esse dia será o dia da nossa vitória. em que a Obrigado, Jesus. morte O Senhor ressuscitou, nos deu a vitória. enfrentarei Aleluia. sem redenção. Aleluia, aleluia. Ter vitória, verei a glória. Vamos ficar face a face com Ele. Jesus, Aleluia. que vivo está. Cante, declare. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele quer ouvir a tua voz. Só a igreja, cante. Adore, Posso crer expresse o seu amor a Ele. Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele morreu, porém Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele está à direita do Pai. A qualquer hora Ele vai voltar, aleluia. mas eu bem sei, Oh, aleluia. eu sei Que a minha vida